Então, boa noite a todos, né, a todos presentes que estão aí na plataforma do YouTube. É uma honra aqui receber pessoas tão ilustres, profissionais do direito, que já estão todos eles consagrados na sua área de atuação. E justamente nesse dia, né, nesse dia que é tão importante para os cursos de direito, foi justamente no dia 11 de agosto a fundação da primeira faculdade de direito, das duas primeiras faculdades de direito do nosso país, em Olinda e em São Paulo, né? E a gente, o SESC é uma instituição muito mais nova, né? Nós começamos nossa atividade em 2011, já estamos completando esse ano 10 anos, né? Então, justamente e coincidentemente, na data de hoje, estamos completando 10 anos que entraram os primeiros alunos aqui na instituição, né, para o curso de Direito. Então, nós tínhamos outros cursos, que era o curso de Administração, Pedagogia, Engenharia e Produção, mas o curso de Direito começa a sua existência no dia 11 de agosto, com a primeira aula, que foi eu que lecionei, 11 de agosto de 2011, há exatamente 10 anos. Então, assim, para nós é um privilégio contar com vocês aqui, também na comemoração dessa nossa data, né, de 10 anos de existência. O SESC tem formado, ao longo dos anos, um número de profissionais para a região importante, né, embora nós sejamos uma instituição pequena, né, nos situados numa cidade pequena, que é São Gotardo, em Minas Gerais. Né. Essa média, ao final do curso, é de formação de entre 20 e 30 alunos, em regra. Né. Hoje tem uma turma maior que vai formar, mas a regra é essa. E eu agradeço já, e vou passar a palavra para a professora Cláudia, para que ela possa fazer a moderação e a apresentação do currículo de cada um de vocês e do tema que vocês vão trabalhar aqui hoje. Obrigado, professora Cláudia, pelo empenho, né, em promover esse evento. Foi mais uma provocação da própria professora Cláudia, que coincidiu com essa data histórica para nós aqui, do Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Obrigado, professora Juliana, pela presença. Obrigada. Océlio, pela presença, e professor Adriano, pela presença aqui. Eu prefiro chamar de professor, porque hoje nós estamos no meio acadêmico, né? Sim. E nesse momento vocês realmente serão hoje nossos professores. Muito obrigado pela presença dos alunos, né? Que sem vocês nós não teríamos nossa existência, vocês que tornam essa faculdade uma realidade. E desde já, como reitor do evento, declaro aberto o evento, como reitor do SESC e como coordenador do curso, agradeço mais uma vez aqui a professora Cláudia, que é nossa professora, já tem uns anos aqui no SESC. E fique à vontade, Cláudia, agora eu só volto ao final para o encerramento. Muito obrigada, professor João Eduardo, sempre um prazer, uma satisfação estar aqui no SESC, estar contribuindo, né, para a faculdade que me é tão cara. Fico muito feliz hoje de estar aqui entre amigos, né, e poder oferecer para os nossos alunos essa oportunidade. Nós tivemos a ideia do evento, João Eduardo e eu, numa conversa, né, entre nós dois, dada a situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, né, num panorama mundial, eu digo, não só em função da pandemia, que modificou toda a nossa vida e toda a nossa dinâmica de trabalho, de exercício, e para nós, professores, isso teve um peso muito grande, né? Porque de uma hora para outra tudo se transformou e a própria insegurança que essa pandemia trouxe em relação ao futuro, me parece aumentar um pouco a nossa responsabilidade no sentido de estimular as pessoas
a irem em frente, né? Irem avante, superarem os desafios que se colocam e infelizmente, para alguns até, superarem perdas, né, de vida, modificações na estrutura familiar. Então, tudo isso é muito triste e me parece que faz com que a gente tenha esse desejo, né, de oferecer algo a mais, de buscar esse estímulo. E não só em face da pandemia, quanto, inclusive, no próprio momento histórico, né, no qual nós vivemos, especialmente no Brasil. Né? Um momento de uma certa instabilidade democrática que aumenta a nossa responsabilidade, inclusive enquanto docentes, né, no sentido, e principalmente de direito, no sentido de estimular o pensamento crítico, de contribuir para solidificar os alicerces que estão na base do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que nós temos hoje esse desafio e a celebração do 11 de agosto, ela se relaciona não apenas às carreiras jurídicas, mas ao ensino do direito. Essa é a base, né, da celebração da data. Então, essa foi a nossa ideia quando nós estruturamos aqui esse evento, em ter profissionais da área do direito, mas também profissionais compromissados com o ensino jurídico. Então, conversávamos aqui, antes de iniciarmos, né, professor Océlio, juiz de direito, dizia da sua atividade na docência realizada no próprio âmbito da magistratura do Tocantins. A professora Adriano Firmino exerce isso, eu sou testemunha, então está à frente da Escola Superior do Ministério Público de Goiás hoje, uma escola que oferece uma gama enorme de cursos para não só os membros do Ministério Público, quanto também externos. Então, essa preocupação com a solidificação do conhecimento, com o desenvolvimento da ciência, né? Porque mais do que nunca nós estamos hoje vendo que a ciência é tudo, né? Professora Juliana, que é procuradora do Estado, advogada e também economista, tem a formação de economia e também, além do seu desempenho profissional, vejo que tem uma dedicação muito grande, interrompida recentemente, mas uma dedicação muito grande à Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, na Comissão de Prerrogativas. Então, essa foi a base, né, de reunirmos aqui pessoas tão qualificadas e podermos propiciar aos nossos alunos, né, aos alunos do SESG, esse momento, esse encontro. Bem, dito isso, eu não quero tirar o tempo de vocês, da fala de vocês, que vocês aqui são os nossos convidados, né? Eu vou brevemente ler o currículo de cada um, apresentá-los aos alunos, e depois eu passo a palavra. Eu vou começar privilegiando aqui a minha amiga mulher, que eu vou começar pela doutora Juliana, tá bom? A doutora Juliana Faria, procuradora do Estado de Minas Gerais, foi delegada da Comissão de Prerrogativas da OAB de Minas Gerais, é especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, e o tema, Prerrogativas da Advocacia no Estado de Direito. Depois eu passo a palavra ao doutor Adriano de Godoy Firmino, promotor de Justiça de Goiás, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Goiás, mestre pela Universidade Federal de Goiás, também especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, e o tema, a função institucional do Ministério Público na defesa da democracia. E depois o doutor Océlio Nobre da Silva, que eu estou tendo a honra de conhecer aqui no evento, juiz de Direito do Tocantins, professor da Escola da Magistratura do Tocantins, mestre pela Universidade de Lisboa e doutorando atualmente, não, professor? E o tema, Poder Judiciário e a Defesa dos Princípios Constitucionais. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada ao meu amigo, meu reitor, Dr. João Eduardo Lopes Queiroz, e uma saudação especial aos nossos alunos que nos acompanham. Como disse o professor João Eduardo, tudo aqui é feito para vocês. Então, por favor, doutora Juliana, tem a palavra.
Abre o microfone, por favor. Obrigada, doutora Cláudia. Para mim é uma honra estar participando desse simpósio nessa data tão emblemática, conforme o doutor João Eduardo falou, né, hoje é o Dia do Advogado, data em que foram criados os 2 primeiros cursos de direito do Brasil, na época do Império, né, em 1827, por Dom Pedro I, em São Paulo e em Olinda, e eu, como ex-delegada de prerrogativas da OAB, gostaria muito de falar um pouco sobre a função, o mistério do advogado e a questão das prerrogativas no Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, eu queria também fazer uma parte histórica, né, abarcar um pouco da história da advocacia no Brasil, especialmente a partir da criação dos cursos de direito, vamos assim, ver essa luta pela prerrogativa, que na verdade é um munus público, né, para que a gente possa exercer o trabalho de advogado, e é através desse trabalho que a gente vai representar o cidadão, a gente vai ser a voz do cidadão, e vamos ter essa interlocução com o judiciário, o Ministério Público e a sociedade. Então, as prerrogativas ainda são vistas como se fossem privilégios por parte da sociedade, ao passo que a gente está tendo uma evolução ao longo dos anos em relação a isso, né? Mas desde o Império que existe essa luta, né? Eu queria mencionar aqui a questão de alguns avisos que foram feitos na época, em 1860, já tinham avisos do Ministério da Justiça tentando preservar ou proteger algumas prerrogativas dos advogados, que na época nem eram nem conhecidos como prerrogativas, né? Então, temos aqui em 1860, o aviso 233, dirigido ao presidente da província do Rio de Janeiro, estabelecendo que o defensor de um réu perante o júri tinha direito a custas. Logo mais, em aviso 418, em 1860, também ao Rio de Janeiro, declarou que não podia nenhum advogado ser processado por aconselhar contra as ordenações ou contra o direito expresso. Então, a gente vê pequenos movimentos aí desde o tempo do Império, e também aqui temos um em Santa Catarina, dizendo que os advogados não estavam sujeitos às correções dos juízes, porque na época havia algum abuso de poder por parte dos magistrados. E essa consolidação, na verdade, da importância do advogado se deu muito na época da proclamação da República, né, com os direitos dos advogados, e as prerrogativas realmente começaram a ganhar força, através de uma comissão permanente de defesa das prerrogativas dos advogados. Mas, na verdade, só foi começar a falar, a gente começou a falar de prerrogativas mesmo, no ano de 1954, com o conselheiro federal Letácio Jansen. Ele foi o primeiro advogado que realmente se propôs a criar uma comissão permanente de defesa das prerrogativas. Isso em 1954 apenas. E ele não previa apenas a proteção das prerrogativas dos advogados, mas também um plano de previdência social, algo que propiciasse condições, remunerações condignas, uma previsão de tabelas de honorários mínimos e caixas de assistência, tanto que as primeiras caixas de assistência do advogado surgiram com o decreto 4.563, em 1942. Então, realmente, dessa época aí, 1940, 50, que as prerrogativas começaram a ser mais encaradas como realmente um munus público. E o que acontece? Hoje, nos tempos atuais, com esse cenário da pandemia, a gente vê muito caso de violação de prerrogativas, voltando agora para os tempos atuais, né? A questão, o judiciário se viu instado a promover a virtualização de vários processos que antes eram físicos. É uma tendência que já estava acontecendo. Aqui em Minas, por exemplo, a área tributária praticamente não tinha virtualização de processo, somente processos físicos. Com a pandemia, começou-se o processo de virtualização. E o que a OAB se deparou agora nessa época da pandemia? Várias violações de advogados em audiências, links de audiências que não chegavam a advogados fazendo a defesa do cliente, de repente, era cortada, o som era cortado,
e sem consultá-lo. A oitiva de testemunha, então, é uma situação muito, digamos, sensível, especialmente na parte criminal, porque essa oitiva de testemunha sem um ambiente controlado afeta cabalmente a rigidez da prova. E no trabalhista também, várias audiências trabalhistas, uma parte não tinha acesso ao link, não conseguia entrar para as audiências, o juiz acabava declarando, às vezes, a parte revel, a não ser que fosse uma audiência de acordo, aí tudo bem, poderia, né? Quando o advogado conseguia acionar e entrar na audiência, a audiência já tinha terminado e ele não tinha participado. A gente, assim, percebeu vários aviltamentos aí nesse sentido. E, para além disso, essa questão do advogado estar defendendo um cliente numa vara criminal, de repente, o juiz decidir unilateralmente que ele iria aplicar a multa do artigo do Código do Processo Penal, dizendo que o advogado teria abandonado o cliente, o que não é verdade. Essas situações todas a gente viveu durante a pandemia, e só que agora, nos tempos atuais, né, tem realmente um movimento muito grande para a proteção das prerrogativas. Então, retomando aqui a parte histórica. Em 1954, a primeira comissão de prerrogativas, com o conselheiro Letácio Jansen. Logo depois, a gente começou a ter um movimento de fazer o anteprojeto do que hoje é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 94. Isso nos anos de 1963, foi, assim, o primeiro anteprojeto da lei, e tudo culminou, principalmente com a Constituição de 1988, a Constituição da República, que estabeleceu ali no artigo 133, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, e realmente firmou a questão da prerrogativa da advocacia e do munus público que ela exerce no Estado Democrático de Direito. E por que é tão importante encarar as prerrogativas como uma necessidade, não um privilégio da advocacia? Porque é através delas que o advogado consegue realmente colocar em prática a defesa do Estado Democrático de Direito, representando o cidadão, porque ele está ali representando o cliente dele, que é uma dona de casa, é uma família, é uma empresa, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, só dessa forma que o advogado pode, fazendo valer suas prerrogativas, que ele consegue efetivamente cumprir esse munus público, essa função dele, como profissional. E por quê? Porque, na verdade, o advogado está ali exercendo o direito de defesa, que é a base, o fundamento do Estado Democrático de Direito, e que é o fruto de uma longa e penosa construção. E, com relação às prerrogativas, elas estão elencadas no artigo 6º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E o que prevê ele no artigo 6º? Que estão todos em pé de igualdade, estão nivelados igualmente o advogado, o magistrado, o Ministério Público, e todos têm acesso, podem ter acesso ao juiz sem precisar ter hora marcada. Isso está estabelecido no artigo 7º do Estatuto da Ordem. E vamos encarar aí, o artigo 7º, realmente ele é uma pérola, assim, muito preciosa em relação ao que diz respeito às prerrogativas, né? Porque ele estabelece a liberdade do exercício profissional, a questão da inviolabilidade do escritório do advogado, bem como das correspondências escritas, telefônicas e telemáticas, e de todo o material que ele tem do cliente. E isso é uma área em que a Comissão de Prerrogativas da OAB é muito profícua. A gente atua muito nessas ações, nessas diligências em que está sendo, tem um mandado da polícia, atua muito fortemente nesses casos, assim também como a questão do direito da comunicação do advogado com o seu cliente, mesmo estando preso. Então, é uma outra prerrogativa que é muito cara, né, à OAB e à Comissão de Prerrogativas. Há outros itens também no artigo 7º, né, se eu for elencar aqui,
são vários, aqui estados eles têm eles não podem ser presos, não sei que seja flagrante delito, a sala do Estado Maior, tem a questão também da mulher advogada, ela tem uma proteção especial no artigo 7º, especialmente as gestantes. Teve a promulgação da Lei Júlia Matos, que foi, na verdade, foi toda iniciada no caso da Daniela Teixeira, que é uma advogada que sofreu várias violações das prerrogativas quando ela estava grávida. Então, existe aí a questão da proteção da mulher advogada, na questão de vestimentas, uso de vestimentas, a gente vê muita violação no interior, porque às vezes não chega até o público em geral essas informações. Estive debatendo com as mulheres da Comissão da Mulher Advogada, inclusive com representantes, conselheiros federais em Brasília, o tanto de casos que a gente vê de mulheres, por causa da vestimenta, sofrendo algumas violações. E voltando aí no caso da mulher gestante, né, ela tem a questão de ter o privilégio de ter preferência nas sustentações orais, estando grávida, não passar por detector de metais. Igualmente, a questão de ter direito a ser substituída para a defesa nos 30 dias após o parto, e são vários itens aqui. Também o livre acesso do advogado, ele pode ingressar-se e retirar-se livremente nas sessões de julgamento, nas audiências. Então, é um tema muito caro e, realmente, as prerrogativas dos advogados, ela é fundamental para que haja esse bom andamento da questão, das questões processuais e para que o Estado Democrático de Direito seja estabilizado, seja defendido. O advogado é essencial nesse aspecto. Bom, eu acredito que seria basicamente isso o ponto principal das prerrogativas que a gente poderia abordar. E estou aqui... tem também a questão do desagravo, que é uma política interna da OAB que está sendo muito em voga. Inclusive, tem uma coisa que eu também queria destacar. A nova Lei de Abuso da Autoridade, 3.869 de 2019, está prevendo, como abuso de autoridade, várias violações de prerrogativas da advocacia, no qual se inclui aí a questão da inviolabilidade do escritório do advogado e das mensagens. Haja vista uma forte atuação da OAB na operação spoofing, em que estavam se cogitando de adentrar em mensagens dos advogados, invadindo a privacidade, invadindo o sigilo profissional, e houve um forte movimento da OAB nesse sentido, para impedir essa prática. E realmente, também, esse novo posicionamento aí, que a nova Lei de Abuso da Autoridade deu, vamos dizer assim, engrandecendo a proteção contra a violação das prerrogativas do advogado. Isso é um ponto muito importante a ser destacado hoje. Um grande avanço. Eu acho que, em linhas gerais, seria isso que eu teria para falar aqui, de forma bem resumida, a respeito do que vem acontecendo aí no processo aí das prerrogativas da advocacia, que devem ser vistas realmente não como privilégio, mas como garantias mínimas para o efetivo exercício da advocacia e da proteção do cidadão em última instância. Juliana, muitíssimo obrigada. Suas intervenções foram muito significativas, inclusive pelo fato de você destacar as prerrogativas específicas em relação à mulher advogada. Então, sim, isso de fato é algo novo, né, no nosso cenário, essa preocupação com a mulher advogada, com a mulher gestante. Então, penso que, como você mesma disse, é necessário esse tratamento, né, especial. Inclusive, outro ponto também que me chamou a atenção é o fato de que nós temos que encarar cada local com as suas peculiaridades. Então, a defesa da prerrogativa numa comarca pequena, às vezes ela precisa de pontos distintos dos quais aqueles que ocorrem nas grandes cidades, né? Então,
Isso a gente vê aqui no estado de São Paulo, em relação à capital e às cidades do interior, e isso é Brasil afora, em relação a BH e às cidades pequenas, né? Então, eu penso Sim. que é um avanço, né? Cada vez que a gente consegue estender a tutela, estar atento, estar sensível a cada uma dessas peculiaridades. Então, muito obrigada pela tua intervenção, pelas suas palavras. Sim, eu agradeço a oportunidade. Doutor Adriano, tenho a satisfação, então, de passar a palavra ao senhor. Agradeço, professora Cláudia Barilari, é uma grande honra poder estar aqui hoje nesse evento, numa data tão significativa, não só para o direito no Brasil, né, para os cursos de direito no Brasil, como também para o SESG, e cumprimento, então, nesse dia festivo, o reitor João Eduardo Lopes Queiroz, que tão gentilmente nos recebeu nessa noite, nos recebe nessa noite. Não poderia deixar de cumprimentar também a doutora Juliana Campos pela excelente exposição, muito bem colocada, né, e muito bem indicando muito bem a importância da advocacia, a importância da observância da advocacia no Estado Democrático de Direito. Se hoje comemoramos, né, o Dia do Advogado, o Dia da Advocacia, nós não podemos nunca olvidar da célebre frase de Sobral Pinto, né, que a advocacia não é uma profissão de covardes. E isso precisa ser repetido e colocado e entendido, inclusive, por nós do Ministério Público, não é? Que de algum modo, estamos supostamente em polos antagônicos em muitas situações, mas que reflete bem o ideal de se buscar a aplicação da jurisdição, a aplicação da justiça dentro das balizas normativas dentro do Estado Democrático de Direito. Então, eu fico muito feliz de poder me ombrear também aqui com o doutor Océlio, juiz de direito aqui do nosso vizinho Tocantins. É uma grande honra, professor, poder dividir aqui essa mesa na noite de hoje, em que me foi incumbido, né, de falar, e gostosamente de falar do meu Ministério Público. Eu que estou há mais de 22 anos no Ministério Público, ingressei em maio de 1999 no Ministério Público do Estado de Goiás, bom mineiro que sou, não é? Nascido aí no sul de Minas também, então é uma grande satisfação, mesmo que virtualmente, voltar às Minas Gerais e conversar um pouco aí com os alunos e refletir um pouco sobre a função institucional do Ministério Público na defesa da democracia. Então, eu dividi aqui a minha fala basicamente em três tópicos, uma breve apanhado histórico do Ministério Público, depois a arquitetura institucional do Ministério Público a partir da Constituição de 88, não sem antes mencionar um pouquinho os antecedentes, né, que fizeram, conforme afirmado pelo ministro Sepúlveda Pertence, então, Procurador-Geral da República, quando da Constituição de 88, quando dos debates da Constituição de 88, dizia, após aprovado o texto, que criamos um monstro. Então, esses antecedentes, para pós, como forma de conclusão e também de explicitação para todos aqueles que nos veem, que nos assistem, né, os ilustres aí alunos do Centro de Ensino de São Gotardo, aquilo como eu compreendo o Ministério Público como uma instituição de garantias, uma instituição de garantia que, na perspectiva da nossa fala, especialmente de defesa da democracia, de defesa, conforme estipulado lá no artigo 127 da Constituição, de defesa do regime democrático. Muitos autores, né, há uma discussão
forte sobre a origem do Ministério Público. A origem, alguns tocam essa questão a origens remotas da antiguidade, lá no Egito, ou até na democracia ateniense, romana, mas o que prevalece e o que a gente pode indicar como a certidão de nascimento do Ministério Público, pelo menos é o que a maioria da doutrina coloca, é que nasce com a ordenança de Filipe IV, Filipe o Belo, né, em 25 de 3 de 1302, quando é criado a figura dos procuradores do rei. E aí surge, né, a chamada magistratura debout, né, magistratura de pé, que são aqueles magistrados do rei que falavam em pé. Daí que os colegas, né, os alunos, em muitas situações, se deparam com a expressão parquet, não é? Como referência ao Ministério Público, né? Diga o parquet, muitas vistas ao Ministério Público com essa expressão, talvez um tanto bom que se diga, né? Um tanto quanto antiquada, mas é uma expressão corrente e utilizada em textos jurídicos, em peças jurídicas, em arrazoados jurídicos, que representa, né, o assoalho, né? Na perspectiva, na tradução literal, parquet em francês quer dizer assoalho, querendo dizer que seriam aqueles magistrados, os procuradores do rei, que falavam de pé, que falavam, se dirigiam aos magistrados da judicatura, os juízes. No Brasil, né, nós podemos dizer que surge o Ministério Público ou uma moldura do Ministério Público com as ordenações manuelinas de 1521 e depois com as ordenações filipinas em 1613, quando tratam do Ministério Público de uma forma ainda, né, como contemporaneamente ainda se vê como fiscal da lei ou fiscal da aplicação da lei. Nas ordenações filipinas já se traz a figura do promotor de justiça como atuante perante a casa de suplicação, como fiscal da lei e autor da acusação criminal, da ação criminal. E em 1609, com a criação, né, do Tribunal da Relação da Bahia, que nós temos a figura, podemos dizer assim, instituída do promotor de justiça e do procurador da coroa e da fazenda. E aqui um dado importante, integravam o tribunal. Então, não era uma carreira, como nós vamos mencionar daqui a pouco, uma carreira separada da magistratura, mas os promotores, eles integravam o tribunal da relação, isso ainda lá no longínquo ano de 1609. Depois, em 1808, é criada a relação do Rio de Janeiro e seguimos aí numa variação a partir do modelo normativo, com a presença ou não do Ministério Público nos diplomas que vieram, né? O Código de Processo Penal do Império, de 1872, tratava do Ministério Público e o colocava, né, como órgão encarregado da persecução criminal, que é da tradição do nosso direito, tradição do direito comparado, né, que é a figura proeminente do Ministério Público enquanto acusador, que é também um modelo adotado na imensa maioria dos países, e daí algum sobressalto quando a gente vai falar do Ministério Público brasileiro, né, para um estrangeiro, para algum professor de fora, para que figura é esta, né, de Ministério Público que, para além das funções de acusação criminal, de
órgão encarregado da persecução criminal, também é imbuído de inúmeras tarefas fora esta típica, poderíamos dizer, ou tradicional. Seguimos aí do ponto de vista das constituições federais que tivemos no Brasil. A Constituição de 1891 não faz qualquer referência ao Ministério Público, diz apenas da presença da figura do Procurador-Geral da República, que inserido no capítulo do Poder Judiciário e que seria designado pelo Presidente da República dentro dos ministros, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Procurador-Geral da República era um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso na arquitetura da Constituição de 1891. A Constituição de 34, ela coloca o Ministério Público dentre os órgãos, e aí é importante, eu faço aqui um parênteses, da gente traçar essa evolução histórica da instituição, para a gente entender como que nós chegamos na moldura atual, que é bastante diversa, né? Bastante diferente daquilo que se praticava e daquilo que se concebia a instituição de então. E em 34 era considerado um órgão de cooperação nas atividades governamentais. O Procurador-Geral da República era nomeado pelo Presidente da República e poderia ser demitido a qualquer momento. É interessante, né, que a perspectiva de que o Ministério Público seria um órgão de cooperação nas atividades governamentais, portanto, um órgão de assessoramento, né, podemos dizer assim, das atividades do governo, inserido na estrutura do executivo, poderíamos assim afirmar. Seguimos em 37, e a Constituição de 37 né, sob o governo Vargas, ainda, né, sob o governo Vargas, nada menciona sobre o Ministério Público, não se tem uma linha do Ministério Público na Constituição de 37, e aí nós temos, entre a Constituição de 46 e a Constituição de 37, um diploma normativo muito importante, que é o Código de Processo Civil de 39. Ali, né, trazida a figura e a função institucional do Ministério Público enquanto fiscal da lei. E mais ainda, né, é tão forte, é tão introjetada essa figura do Ministério Público, essa função do Ministério Público enquanto fiscal da lei, que para alguns autores, né, essa previsão normativa do CPC de 39 ocasiona o fenômeno dentro do Ministério Público do parecerismo. Então, o Ministério Público dava parecer para tudo, né, para tudo e para todos, né, nos casos envolvendo os órfãos, nos casos envolvendo as viúvas, nos casos envolvendo as heranças, e por aí vai, nos casos de família, especialmente. E isso, de algum modo, aí numa visão crítica, isso até hoje, de algum modo, ainda existe, especialmente quando a gente fala do Ministério Público em segundo grau. E é um tema que dá para outra palestra, para outra fala, para outra reflexão, talvez para uma disciplina de um doutorado, para a gente entender qual que é essa função do Ministério Público em segundo grau e qual que é a finalidade disso na atual quadra do desenvolvimento da sociedade, das necessidades do próprio regime democrático numa instituição que é tão importante. Seguimos ainda fora do modelo constitucional do CPP de 40, né, que entra em vigor em 41, CPP que está aí até hoje, em discussão agora um novo CPP, aqui um parêntese também, do jeito que está lá, espero que continue como fica, com o que temos, que não me parece que é um código que já nasce, se aprovado,
absolutamente anacrônico, não representa o que a gente precisa nesse momento, enquanto um ato normativo geral que regulamenta processo, procedimento e garantias. E seguimos ainda com a Constituição de 46 e de 67. A Constituição de 46, ela expressa, né, expressa a vinculação do Ministério Público dentro do Poder Judiciário e traz a fixação da nomeação por concurso, são previsões muito importantes, a previsão do ingresso na carreira por concurso, a previsão da estabilidade e a limitação da remoção. Não se poderia remover, ainda não havia a previsão da inamovibilidade, não é? Que é aquela garantia do membro do Ministério Público de não ser removido da sua atribuição natural, fora naqueles casos específicos previstos em lei, em que vinculando ele para o que foi designado. Isso é um ganho institucional muito forte, né? Vem a Constituição de 67, também coloca o Ministério Público vinculado ao Poder Judiciário, e a Constituição moldar, né, uma espécie de isonomia entre o Ministério Público e o Poder Judiciário no que diz respeito a garantias, no que diz respeito a direitos. Um marco absolutamente importante, a famosa Lei Complementar 40, para aqueles que pretendem estudar, o Ministério Público, que pretendem desenvolver algum trabalho acadêmico sobre o Ministério Público. A Lei Complementar 40 é a lei orgânica do Ministério Público, que é uma lei de 14 de dezembro de 1981. A lei de tanto é importante essa lei que é considerado, né, o Dia Nacional do Ministério Público, o dia 14 de dezembro. E ela define, basicamente, os contornos que nós temos hoje da instituição, que é uma instituição permanente, dizia ela lá, em 1981. O Ministério Público foi definido como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e responsável perante o Judiciário pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis. Então, esse é um antecedente normativo. Essa lei ela é muito importante, muito cara ao Ministério Público. Ela é fruto daquilo que pode se denominar, né, daquilo que alguns autores, especialmente o professor Hugo Nigro Mazzilli, que é um pensador do Ministério Público, outros autores, que dizem de aquilo que se fez formar uma consciência nacional do Ministério Público. É com a Lei Complementar 40, de 81, que surgem os movimentos que vão eclodir com a também denominada importante Carta de Curitiba, que é a carta que foi apresentada pelos procuradores-gerais de justiça, todos os procuradores-gerais de justiça do Brasil e todos os presidentes de associação, Associação de Promotores do Brasil, né, as associações estaduais do Ministério Público, colocando os alicerces do que seria essa estrutura que nós temos na Constituição de 88. Ao lado disso, ainda, como esses antecedentes que vão indicar o Ministério Público enquanto instituição de garantia e de defesa da democracia, nós não podemos deixar de mencionar a Lei da Ação Civil Pública, de 1985, a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347, ela traz, né, institutos muito importantes e que todos nós
de alguma maneira, já ouvimos, né? Desde o estudante ou aquele que está se preparando para um vestibular de Direito, ou o estudante do primeiro ano do curso de Direito, já ouviu falar da ação civil pública. É essa lei que traz, né, a ação civil pública e também o inquérito civil. Essa lei que traz a legitimação do Ministério Público, de outras entidades, de outros órgãos, para a defesa de interesses difusos, de interesses coletivos. Mas antes disso, nós temos uma lei também bastante importante que não pode deixar de ser mencionada como reafirmação, como afirmação do Ministério Público, que é a Lei 6939 de 81, que é a lei a lei ambiental, né, a lei que possibilitava o acionamento, o ajuizamento de ações por danos ambientais. Essa lei foi amplamente utilizada pelo Ministério Público na década de 80, 90, até especialmente a construção, né, dessa doutrina de uma teoria geral, uma teoria dos direitos difusos, ainda muito incipiente essa época no Brasil, os interesses difusos, que são aqueles direitos de todos nós, não é? Como meio ambiente, como patrimônio público, e a lei, essa lei, ela traz um importante desenvolvimento nessa questão, especialmente da atuação do MP. E aí nós temos, posteriormente, a Constituição de 88, com o artigo 129, com o artigo 127, que coloca o Ministério Público dentro das funções essenciais à justiça. Esse artigo 127, eu tenho alguns colegas, e a gente sempre está debatendo isso, diz que é o norte do Ministério Público, é o artigo 127, que diz, né, que o Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Se nós pudéssemos reduzir a atuação do Ministério Público, nós poderíamos dizer que esse artigo ele diz tudo, nós não precisaríamos de nenhuma outra previsão do que o Ministério Público, pelo menos nessa roupagem da Constituição de 88, precisa fazer. E talvez seja, né, e muitos dizem isso, não sou eu, que seja o órgão que está na nossa Constituição que detém o maior rol de atribuições na defesa de direitos dentro do nosso dentro da moldura da Constituição de 88. Né? Então, quando comete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, a Constituição, aí eu estou dizendo sobre o artigo 129, né, está reafirmando, e eu, na minha interpretação, o inciso 1, topograficamente, ele tem uma razão de ser aqui, não é? Reafirmando a função tradicional e importantíssima do Ministério Público enquanto principal autor, ou principal agente, principal ator da persecução criminal. Persecução criminal que hoje, né, a professora Cláudia, que é uma estudiosa do tema, passa por uma mudança de paradigma muito significativa, que nós podemos dizer que hoje falamos de uma era dos acordos, né? Se isso é bom ou se é ruim, só o tempo dirá, mas que muda a perspectiva não só da atuação do Ministério Público, como a perspectiva da atuação da defesa e da atuação do próprio Poder Judiciário. Né? Há uma necessidade de uma reformulação, de uma, como diriam os jovens, né? Uma mudança de chave para esse novo modelo, especialmente esse novo modelo que é inaugurado lá em 1995 com a Lei
dos juizados especiais criminais, perpassa mais recentemente com a colaboração premiada, mas a colaboração premiada nos moldes previstos na Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, a Lei de Combate às Organizações Criminosas, e agora, bem recentemente, pouco menos de 2 anos, com o acordo de não persecução penal trazido para o artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, isso faz com que a gente mude um pouco a perspectiva daquele promotor de justiça demandista no criminal para um promotor de justiça negociador. E, consequentemente, isso traz responsabilidades enormes para o Ministério Público, né? Traz uma necessidade premente da advocacia de fazer valer os direitos daquele que se vê numa situação de negociação de um acordo, e do judiciário enquanto controlador, enquanto órgão essencialmente necessário para o controle da legalidade, para o controle especialmente a legalidade, voluntariedade e legitimidade, por que não, da justiça penal negociada. Então, isso é muito relevante. O Ministério Público de 88, ele, então, traz nesse artigo 127 aquilo que a gente espera de todos os promotores de justiça, de toda a instituição, que é, através da sua atuação como órgão autônomo, como órgão independente, defender e garantir direitos fundamentais. Por mais paradoxal que seja, né, um órgão de Estado que promove a defesa de direitos fundamentais. Né, os direitos fundamentais que, na sua gênese, na sua concepção, são formulados e são trazidos, não é, daquilo que estava fora dos textos, são trazidos para os textos constitucionais, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, como previsão normativa de impedimento ao abuso do poder, ao abuso do poder, especialmente o abuso do poder do Estado. Por mais paradoxal que seja, essa é a função nobre do Ministério Público, que é a garantia de direitos. E aqui eu digo garantia de direitos da sociedade, garantias de direitos da vítima e garantias de direitos também dos acusados, dos réus. Isso é muito importante, e eu tenho uma visão bastante crítica da nossa forma de atuar. Tem uma visão que eu vejo, é uma campanha, talvez agora, do Ministério Público Nacional. Nós precisamos tutelar a vítima, pelo menos no processo penal, no processo coletivo. É muito importante nós pautarmos a nossa atuação a partir da consolidação e na defesa das vítimas, evidentemente, desde a perspectiva também dos direitos fundamentais, na perspectiva da dupla dimensão dos direitos fundamentais. E aí, legislação não falta, né, professora Juliana, professora Cláudia, professor Océlio? Nós temos uma miríade de leis que cometem ao Ministério Público a legitimidade para agir em defesa da sociedade, que, em última instância, está agindo em defesa da democracia. Democracia, de uma forma muito, muito resumida, é a garantia da igualdade e da oportunidade de todos a partir desse rol, que é extensíssimo, né, de direitos previstos na Constituição. Então, nós temos, só para falar de algumas mais conhecidas, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a importante lei de improbidade administrativa, que estão querendo, me perdoe, mas estuprá-la lá no Congresso Nacional com as alterações que estão promovendo. Uma lei muito importante no combate à corrupção, a lei 8884, que trata da ordem econômica, né, da livre concorrência,
mais recentemente, ou não tão recentemente, o Estatuto do Idoso, que também traz importantes previsões de defesa para essa população vulnerável, dentre muitas, a própria Lei Maria da Penha, em que há possibilidade de atuação do Ministério Público, tanto no aspecto criminal quanto no aspecto civil, né? A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, que rompe um pouco esse paradigma, e o professor Océlio pode dizer melhor isso, com esse paradigma de jurisdição penal e jurisdição civil. Isso é muito, muito, muito relevante. E, concluindo, para não me exceder muito mais o meu tempo, o Ministério Público, a partir dessa moldura, com a construção do Ministério Público da União, englobando aí o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal, juntamente com os Ministérios Públicos dos Estados, estes presentes em todas as comarcas desse Brasil imenso, né, que vai ser uma instituição de garantia, uma instituição que busca preservar, que busca velar pelos direitos e garantias fundamentais. E você velar, você buscar a promoção de direitos e garantias fundamentais a partir da concepção do Brasil enquanto Estado democrático de direito, você está velando, claro, para a democracia, para os alicerces, para o reforço dessas garantias fundamentais. É muito importante nós refletirmos o Ministério Público, nós debatermos o papel da instituição no atual quadro social brasileiro, as funções previstas na Constituição Federal, para efetivamente nós termos uma instituição que trabalhe a partir de uma perspectiva empírica, a partir de uma perspectiva que efetivamente o seu trabalho vai fazer a diferença na vida do cidadão. Essa talvez a perspectiva que nós não podemos perder do Ministério Público. E por isso que é uma instituição tão difícil de ser entendida e compreendida. E aí eu não poderia deixar de terminar lembrando, né, a célebre exortação de Calamandrei, né, quando fazia o elogio, né, aos juízes. E Calamandrei, num livro muito, muito citado, né, ele que tem tradução em português, o livro chamado Ele e os Juízes Vistos por um Advogado. Calamandrei, um advogado italiano, professor, cuja obra impacta fortemente os estudiosos do processo penal e também do direito penal, não só no Brasil. Então, ele dizia que entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado. E como guarda inflexível da lei, deveria ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Tal absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do defensor, ou por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do magistrado. Então, era isso. Eu fico extremamente agradecido, a minha gratidão, professora Barilari, professor João Eduardo, e aos professores Juliana Campos e Océlio Nobre, pela paciência de ter me escutado nessa noite. Muito obrigado. Doutor Adriano, uma grande satisfação escutá-lo, um grande prazer. Tenho certeza que suas palavras contribuíram muito para o desenvolvimento, para o aprendizado dos nossos alunos, inclusive aqueles que querem seguir a carreira do Ministério Público. Alguns, inclusive, nas minhas aulas, a gente acaba, às vezes,
indo por caminhos distintos, aí eu falo uma coisa, aí pela pergunta eu já vejo assim, aquela raiz de promotor, aí eu falo, esse pensamento é Ministério Público. Ai, professora, não, imagina. Mas eu sempre estimulo, né? Falo, e gosto quando eu sinto isso nos alunos, e eles estão aqui assistindo, eles sabem que eu não estou mentindo. Eu incentivo muito, mas sempre digo, procurem o equilíbrio, né? Procurem o equilíbrio e, acima de tudo, procurem ressaltar a natureza do Ministério Público de defensor das garantias de direitos, né? Desse papel exatamente que o senhor destacou com tanto brilhantismo, porque a partir do momento que a gente estimula esse lado, é o que vai contribuir para o surgimento de mais promotores, não estritamente legalistas, mas promotores humanos que tenham sensibilidade no dia a dia da atuação forense, porque a lei em si é muito dura, né? E a gente tem que trabalhar, estarmos acostumados com isso, e o nosso papel, então, em cada uma das funções é ter o equilíbrio, o discernimento, a harmonia de torná-la, né, humana, né? Até porque o nosso instrumento todo é dirigido a isso, né? À sociedade em si. Então, e o senhor extremamente hoje, até pelas suas palavras, pela sua conduta, manifesta o quanto há de humanismo, né, na sua atuação profissional. Então, muito obrigada mais uma vez, uma grande satisfação para nós tê-lo aqui conosco. E, enfim, como o juiz sempre fala por último, né, eu agora passo a palavra ao doutor Océlio. Muito obrigada, doutor Océlio, por estar aqui conosco. A palavra é sua. É um prazer. Obrigado, doutora. Cumprimentar aqui todos os nossos colegas, os que já falaram. Doutor João Alberto, nós tivemos o prazer de dividir um tempo, um ensaio de doutorado, né, João e João Eduardo? E acabamos que vamos cumprir a missão em outros horizontes. Sim. Muito bem. Eu recebi aqui um convite para falar um pouco sobre o papel do judiciário na defesa de princípios constitucionais. Eu fiz aqui uma organização das ideias, dividindo a fala em algumas partes. Talvez a gente nem chegue a falar tudo se o tempo consumir muito. Mas cada parte será, vamos tentar deixar algumas ideias bem sólidas. Quando nós pensamos em poder judiciário, uma das primeiras ideias que vem à mente, né, de quem lida com o assunto, é a de distribuição ou de realização da justiça. Aliás, a justiça é um dos objetivos do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, que diz quais são os objetivos do Estado brasileiro. E um deles é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você quer falar? Tem alguém aqui querendo falar, tomar a palavra? Bom, a dignidade da pessoa humana também está na Constituição e é um dos mais importantes fundamentos do Estado brasileiro. É uma regra que condiciona a validade de todas as normas, a interpretação de todas as normas e a execução de todas as normas no Brasil. Então, nada pode ser feito fora desse prospecto da dignidade da pessoa humana. Com isso, nós poderíamos dizer que o artigo 5º da Constituição é desnecessário. Nem seria necessário ter. Por quê? O que o artigo 5º traz? Exemplo, um rol exemplificativo de situações que dão concretude ao princípio da dignidade da pessoa humana. Porém, a inserção do artigo 5º é apenas para
já não deixar dúvida de que aquelas situações indiscutivelmente caracterizam, são necessárias para promover, respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, é desnecessário, mas não é inútil. Ele tem um sentido muito forte. A nossa Constituição é muito pródiga na Declaração de Direitos, quando eu falo pródiga, sem nenhum conteúdo pejorativo, é positivo, ela é pródiga na Declaração de Direitos, né? E isso reflete diretamente no volume de processos que tramitam perante o Poder Judiciário, especialmente porque a Constituição também contempla o princípio da inafastabilidade ou inevitabilidade da jurisdição, quando diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Não importa se essa lesão ou essa ameaça de lesão é praticada por particular ou pelo poder público em qualquer das suas esferas, né, federal, estadual ou municipal. Então, é nesse contexto de um extenso rol de direitos, né, que são frequentemente expostos a violações, seja por ação, seja por omissão, que o judiciário é inserido. Mas é preciso que nós tenhamos em mente que a atuação do judiciário abrange muito mais que o poder judiciário. Abrange a atuação de todo o sistema de justiça, né, que envolve o Ministério Público, que envolve a advocacia, que envolve a defensoria, que envolve, enfim, todos os atores, né, que tomam parte nesse sistema de justiça. O judiciário, então, nós poderíamos dizer que ele é apenas o palco onde os debates acontecem e onde as decisões são proferidas, onde elas são tomadas, porque nenhuma decisão é tomada sem um prévio debate. Então, o judiciário é apenas este cenário, este espaço aonde Ministério Público, a advocacia, aonde os peritos, aonde todos aqueles que estejam envolvidos de alguma forma no sistema de justiça possam participar. Aí, tudo normal. O problema que surge é quando o judiciário se coloca numa situação, eu diria, de dois fenômenos, que é a judicialização da vida, da ética, da moral e o ativismo judicial, né, onde geralmente são discutidas algumas regras, se discutido se há violação à regra da repartição de poderes. Fora desses dois fenômenos, do ativismo judicial e a judicialização de questões éticas, moral, política, fora disso, a atuação do judiciário segue a maior calmaria. Até aí, tudo bem. Então, acho que isso dá para nos colocar um pouco a atuação do que vem a ser. Essa polêmica que geralmente surge em relação ao ativismo e esse excesso de judicialização da vida, ela ocorre dentro desse processo de invocação dos direitos e garantias fundamentais, dos princípios sagrados que a nossa Constituição contempla. Apesar de existir uma repartição constitucional de competências, né, entre os três poderes da República, é visível, é nítido, é sensível que há um processo de expansão do poder judiciário. E isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ele se repete em outros países, né? Nós podemos lembrar aqui, citar o caso das eleições dos Estados Unidos, que em 2000 foi decidida na Suprema Corte. Né? Israel também teve uma decisão importante na Suprema Corte, a Suprema Corte deu a última palavra sobre a construção do muro na divisa com o território palestino. Na França, o Conselho Constitucional decidiu sobre a proibição do uso da burca. Né? Então, assim, nós temos no mundo várias ocorrências, né, que mostra que o fenômeno da expansão da atuação do Poder Judiciário não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno, é uma tendência mundial.
Isso mostra que, nos dias atuais, as fronteiras, aquilo que separa a política da dimensão técnico-jurídica, são muito tênues, né? O que diferencia no Brasil, né, na situação aqui do Brasil, é o volume em que essas ocorrências se dão. É o volume da judicialização de assuntos políticos, de assuntos morais, de assuntos econômicos. Basta lembrar que, nos últimos anos, o STF decidiu sobre uniões homoafetivas, interrupção da gestação de fetos anencefálicos, cotas raciais, pesquisas com células-tronco embrionárias, nepotismo, demarcação de terras indígenas, além de vários outros temas, né, como o julgamento do mensalão, e agora todo mundo vê aí essa grande polêmica em torno da Lava Jato, né? E isso ganhou maior projeção em razão da TV Justiça, que transmite parte desses julgamentos. Lembrando que esse fenômeno das transmissões dos julgamentos, esse sim é um fenômeno mais genuinamente brasileiro. Ele hoje tende, com a expansão no mundo todo, né, de gravar e divulgar, mas os julgamentos ao vivo é uma coisa bem brasileira. Sim? Então, nós podemos, então, verificar que muitas situações da vida acabaram sendo judicializadas, né? E é aí que surge, então, essa judicialização e o termo ativismo judicial, que é o foco das polêmicas em torno da atuação do Poder Judiciário. E eu diria da atuação do sistema de justiça, até porque as judicializações, elas ocorrem ou por atuação da Defensoria Pública, da Advocacia, do Ministério Público. Ela não é um fenômeno que nasce, não é criado pelo Judiciário. É um fenômeno que nasce das demandas que surgem, né? Então, esse processo de expansão judicial é marcado pelo crescimento de casos de judicialização da vida, né? Veja, o aborto, casamentos, uniões homoafetivas, pesquisas com célula-tronco. São situações da vida que acabam sendo judicializadas. E o ativismo judicial. Então, nós estamos falando de duas coisas. Uma elevação da judicialização de situações da vida das pessoas e o ativismo judicial. Na judicialização da vida, nós tivemos decisões que não estão contempladas literalmente no texto da lei, mas na interpretação de princípios constitucionais, o judiciário acabou inovando, né? Como a questão da dupla paternidade, a questão da dupla maternidade, bem antes, um pouco antes dessa decisão se tornar nacional, eu tive a oportunidade, atuando numa vara de família, de decidir dois casos de dupla maternidade e um de dupla paternidade. São situações em que o judiciário acaba sendo chamado, convidado a ser mais criativo, a ter um olhar mais ampliativo dos princípios constitucionais, mas tudo isso apenas como um dos atores do sistema de justiça. Porque essas provocações, elas são trazidas, geralmente, como eu já disse, pela advocacia, pelo Ministério Público. A judicialização envolve, muitas vezes, questões políticas, né, como volta e meia, tenta-se judicializar interpretações de regimento interno da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. As decisões, às vezes, saem ora num sentido, ora no outro. Mas o que tem causado essa judicialização da vida? Quando eu falo judicialização da vida, é porque judicializa hoje todas as dimensões da vida das pessoas. Não só o aspecto econômico, mas o aspecto existencial, mudança de nome, mudança de sexo, etc. Tudo acaba chegando ao Poder Judiciário. E uma das causas que nós podemos identificar como sendo
decisivas para esse excesso ou essa crescente judicialização é o princípio da inevitabilidade ou da inafastabilidade da jurisdição, né, já que toda e qualquer lesão pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, sempre que um cidadão se sente violado ou na iminência de ser violado em algum direito, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Ele só precisa, né, procurar um advogado ou o Ministério Público, dependendo da situação, ou a Defensoria Pública, e levar a questão ao Judiciário. A segunda causa que nós podemos apontar é que há uma maior consciência cívica dos direitos. Existe também uma maior percepção desse processo de expansão do Poder Judiciário, do fortalecimento do Poder Judiciário. Então, as pessoas se sentem mais atraídas ou seduzidas a judicializar questões que antes eram deixadas de lado. Então, a advocacia se tornou hoje muito mais criativa, o Ministério Público muito mais criativo, e a cada vez a visão, né, de uma sociedade livre, justa e solidária tende a se expandir, e as instituições, então, expandem também o seu espectro de atuação. Também podemos apontar uma certa desilusão com as instituições majoritárias. Algumas questões que seriam resolvidas pelo Poder Legislativo, por exemplo, acabam sendo resolvidas pelo Poder Judiciário. Um dos exemplos é a questão do aborto dos fetos anencéfalos, né? Que é uma questão que o Judiciário não legislou, teve a oportunidade por várias vezes, mexeu-se no Código Penal várias vezes, mas essa questão sempre foi deixada de lado. Por N razões, às vezes a matéria é muito sensível, vai mexer com algumas questões sociais, e isso pode gerar perda de dividendos políticos, gerar antipatias, etc. e tal. Mas existe uma certa desilusão com as instituições majoritárias, que são aquelas contempladas pelo voto popular, e também existe uma omissão deliberada, né, dos atores políticos, como forma de evitar o desgaste que certos temas provocariam, que é o caso do aborto, né, os direitos dos homossexuais, que é um tema muito polêmico. Então, prefere-se não enfrentar essas questões, é uma omissão deliberada, e o Judiciário, às vezes, tem que atuar, né, nessa lacuna normativa, né, que ele é provocado a promover uma interpretação dos princípios constitucionais e produzir uma decisão que acaba sendo uma decisão normativa. Né? Nós sabemos também que muitos direitos estão descritos na Constituição Federal, mas que ainda demandam ou ações legislativas ou executivas para serem implementados. E nós sabemos que existe uma inadimplência do Poder Executivo ou do Poder Legislativo em relação a esses direitos, que acabam sendo supridos pelo Poder Judiciário como forma de dar uma maior efetividade àquilo que a Constituição Federal prometeu. Então, a judicialização é um fato que decorre da formatação, da forma como a República Brasileira foi estruturada. Não é uma opção do Poder Judiciário, é uma decorrência do sistema que assim foi desenhado. Né? Já o ativismo judicial é uma atitude, é uma expansão deliberada do papel do Poder Judiciário. Lembre-se que na judicialização, o judiciário não tem escolha, ele é chamado a decidir questões. No ativismo, ele não teria a obrigação de agir, mas acaba agindo. É uma expansão deliberada. Né? E para isso, ele se vale da interpretação da própria Constituição, para suprir lacunas, né? Sanar as omissões legislativas, às vezes determinar políticas públicas,
né, quando elas são ausentes ou quando são ineficientes. Além desses casos que nós citamos, nós poderíamos mencionar a exigência de fidelidade partidária, que não estava escrita em lugar nenhum, né, foi uma construção pura, isso foi um ativismo, porque acabou-se instituindo uma regra de fidelidade partidária que não estava previsto na legislação, né? A regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, todo mundo conhece, é o famoso caso do mandado de injunção, e também as inúmeras resoluções do CNJ, né, que acabam instituindo verdadeiras políticas públicas, atuando num vácuo normativo, num vácuo legislativo, né, e às vezes também executivo. Não é diferente, né, doutor Adriano, o Conselho Nacional do Ministério Público também, que tem produzido normas muito parecidas, atuam, CNJ e CNMP atuam sempre com um proativismo bem significativo, né? Mas todas essas situações buscam, de certo modo, atender demandas sociais que não foram satisfeitas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. É um trabalho de aplicação de princípios constitucionais que, às vezes, demandaria uma atuação legislativa, mas que ela não aconteceu. Né? Porém, nós não podemos deixar de observar que o ativismo judicial, apesar de ser o que mais aparece na mídia, não é uma regra, ele é uma exceção. Né? Porque o padrão ordinário de atuação do judiciário é balizado pelas leis, pela Constituição, pelas leis que aí existem. Então, essa atuação ativista, ela é, antes de qualquer coisa, uma exceção. Isso, naturalmente, gera uma série de críticas, né, da sociedade ao Poder Judiciário e também dos poderes que se sentem subtraídos da sua função, né? Alguns falam que o Judiciário faz uma usurpação, às vezes, né, de funções que seriam originalmente do Legislativo ou até mesmo do Executivo. Né? Então, vem críticas de natureza política, né? Que vem aquelas que dizem que o magistrado não é eleito, né? Os juízes não foram eleitos, e por essa razão eles não poderiam sobrepor a vontade dos agentes que foram escolhidos pelo povo para fazer a atuação legislativa. Também existem críticas de natureza ideológica, né? O judiciário seria um espaço extremamente conservador, que serviria apenas para preservar os interesses, os direitos de elites, né, atuando contra os processos democráticos majoritários. Uma terceira crítica diz que o judiciário não teria capacidade institucional, não teria preparo para decidir situações coletivas, né? Ele não teria condições de avaliar o efeito sistêmico de suas decisões, o efeito que essas decisões provocariam sobre políticas públicas em geral. Né? Geralmente, esse argumento ele vem muito nas ações de saúde, né? Dizendo que quando o juiz determina o bloqueio de uma verba para atender uma cirurgia ou fornecer um medicamento de alto custo, o juiz não tem condições de calcular o efeito que aquilo terá no atendimento dos outros beneficiários do sistema de saúde, que o juiz poderia acabar comprometendo a estrutura do sistema, né, decidindo casos particulares, acabaria causando esse efeito. Né? E também, por último, uma última crítica é que a judicialização reduziria a possibilidade de participação da sociedade como um todo, né? Porque nem todos têm acesso aos tribunais, como têm acesso ao legislativo, através da ampla representatividade popular.
embora as críticas sejam bem construídas, né, pensamos que elas não têm uma razão de subsistir, né? Primeiro, lembrando que o judiciário faz uma atuação provocada pelos demais atores do sistema de justiça. Não podemos perder de vista que o judiciário não age sozinho. O judiciário ele age em um cenário em que Ministério Público e a advocacia estão presentes, né? Primeiro, a democracia, e isso é interessante, ela não é feita apenas da vontade das maiorias, né? Existe o direito, né, as minorias também são preservadas, né? Todos têm direito, e o reconhecimento desse direito não passa apenas por uma decisão de maioria no Congresso, por exemplo, né? É preciso que haja o respeito também a direitos que não são das maiorias, né? A posição conservadora que é atribuída ao Poder Judiciário, pensamos que ela também não se sustenta, né? Algumas decisões mostram que o Poder Judiciário foi além do Legislativo, o caso do aborto do anencéfalo, né, o casamento homossexual. Então, assim, não me parece que são posições conservadoras, pelo contrário, são posições mais avançadas, vanguardistas, né? Quanto à capacidade institucional, né, juízes e tribunais precisam ser contidas, essa capacidade institucional de avaliar o efeito coletivo de algumas decisões, é claro, o Poder Judiciário deve ser contido, ele age nessas situações por exceção, mas nós temos nas grandes questões, hoje, a realização das audiências públicas, né, onde ampla representação social de profissionais que têm conhecimento na área, que geralmente promove um debate aonde levam as questões técnicas que precisam ser consideradas pelo juiz, pelo magistrado, pelo ministro, no momento de tomar a decisão, né? E, por fim, sabemos que a judicialização jamais deve substituir a política, né? E também não deve ser o meio aonde se resolve grandes questões. Pelo contrário, né, o judiciário ele deve atuar apenas exclusivamente quando, né, houver uma falha, um vácuo normativo, né? A atuação do Poder Judiciário, né, além dela ter se expandido, né, conforme nós acabamos de mostrar, ela se tornou mais discricionária, às vezes até substituindo o legislador. Apesar de parecer uma subversão ao princípio da separação dos poderes, me parece que é mais uma inevitabilidade, que deve ser debitada à complexidade, né, ao pluralismo da vida contemporânea, que nem sempre vem sendo acompanhado pelo Poder Legislativo na velocidade com que a demanda surge pelo cidadão que precisa de uma solução mais urgente, né? Só para ilustrar isso que eu falei, lembramos que até 1988 havia uma única forma de constituir a família legítima, que era pelo casamento. A Constituição consagrou 3 possibilidades novas, que era a família resultante do casamento, a união estável e a família monoparental. A redação da Constituição nos dá apenas esse leque. Porém, a realidade representada pelas uniões homoafetivas chegou ao judiciário, né, no vácuo normativo, não tinha lei que regulamentasse. Então, o STF, o Judiciário, acabou sendo forçado a tomar decisão a respeito, invocando, para tanto, princípios que estavam na Constituição, né? E reconheceu, então, essa 4ª forma de família, que não estava prevista na Constituição, mas que decorreu da interpretação dos princípios constitucionais, né? O Judiciário ele foi forçado, ele foi cobrado
provocado a exercer uma atividade decisória mais criativa, menos técnica e mais política, né? Nas inúmeras situações em que princípios constitucionais eram invocados como estando sendo violados e como causadores de lesão a direitos fundamentais. Nós lembramos aqui que naquela disputa, né, sobre a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, o governo invocava, para legitimar a sua opção de decidir de construir a usina, a norma constitucional que consagra o desenvolvimento econômico como um dos objetivos fundamentais da República. Se você olhar no artigo 3º, lá está escrito que um dos objetivos da República é promover o desenvolvimento regional. Do outro lado, os ambientalistas e a população afetada fundamentavam a sua resistência, invocando a proteção ao meio ambiente. 2 princípios albergados, previstos, dispostos na Constituição Federal, meio ambiente e desenvolvimento econômico, e o judiciário tinha que tomar uma decisão. E nós sabemos que o juiz não pode julgar a lide empatada, né? Ele não pode declarar que as partes estão literalmente empatadas. Ele tem que resolver a disputa, ele tem que ponderar esses interesses, ele tem que criar argumentativamente uma norma que para aquele caso concreto, né? Isso aumenta muito, né? Esse poder criativo aumenta muito o poder individual do juiz. E, com isso, reduz bastante a objetividade e a previsibilidade que seria inerente ao direito. Mas isso não é uma culpa do juiz, não é uma culpa dos tribunais. É a vida que ficou mais complicada, que ficou mais complexa. Essa complexidade crescente da vida social impede o legislador de prever todas as soluções de forma abstrata para todas as situações da vida, né? Então, a solução para esse processo de expansão do poder judiciário não é restringir a atuação do judiciário, porque isso implica em restringir a atuação também dos atores do sistema de justiça, do Ministério Público, da advocacia, né? O que precisa ser feito, penso eu, é um resgate da confiança na política. Temos que superar o descrédito da sociedade civil em relação às instituições públicas. Talvez isso pudesse levar a uma maior contenção do sistema de justiça, né? O judiciário, ele atua contra majoritário quando limita as maiorias. Ele atua de forma representativa quando responde a demandas sociais que não foram satisfeitas pelas instâncias políticas. Claro que isso vai gerar aplausos, de um lado, e críticas, de outro lado. Isso é natural. Todo um processo judicial é sempre o palco de um conflito de interesses, e já que as partes não podem sair empatadas, uma sairá satisfeita e a outra sairá muito insatisfeita, né? Mas isso acaba repercutindo, sim, na relação com a opinião pública. Lembrando que todo serviço público, seja ele realizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Defensoria, pela Procuradoria, né, ele deve prestar contas à sociedade, né? E, lembrando, se a autoridade não tem sua origem na força, ele deve buscar desfrutar da confiança do cidadão. A confiança é o fator que vai tornar legítima a atuação, seja do Ministério Público, seja da Defensoria, seja do próprio Judiciário. Mas aí nós temos que ter em mente um detalhe, e aí já caminho para a finalização da minha fala, né, que quando se trata de decisão judicial, a justiça não condiz necessariamente com a ideia de popularidade. É possível que o judiciário tenha uma atuação muito coerente,
do ponto de vista técnico-jurídico, mas com alta censura, né, da opinião pública, né? Mas as decisões judiciais, elas devem evitar o populismo. Elas não devem ser proferidas com vistas a conseguir uma boa manchete dos jornais, uma boa matéria né, nos meios de comunicação. Ela deve ser proferida com base na interpretação constitucional, dos princípios constitucionais, para dar uma solução a uma situação concreta que foi trazida à apreciação pelos demais atores do sistema de justiça. Eu espero ter podido contribuir um pouco com este evento, né? Registrando aqui a minha grande satisfação de participar desse momento, até porque o doutor Adriano aí vai testemunhar a favor. O juiz e o promotor, eles têm um leque de liberdade de expressão maior quando participa desses momentos acadêmicos, já que nós somos obrigados por lei a nos conter, nós não podemos sair por aí dando opiniões, fazendo críticas a nada, né? Senão a gente pode sofrer uma puniçãozinha, mas no ambiente acadêmico, é isso que torna esse ambiente extremamente prazeroso, é onde a gente exerce de forma mais intensa esse aspecto da liberdade de expressão, né? Então, deixo aqui o meu abraço a todos, parabéns a todos os profissionais, né, do direito. Hoje é um dia especial, né? Todos os dias são especiais, mas tirar um dia para fazer essa comemoração. Parabéns à universidade, né, por promover essa homenagem, né, promovendo esse bate-papo, né, com profissionais que trouxeram aqui as grandes contribuições. O Ministério Público trouxe aqui uma contribuição mostrando o que é o Ministério Público. Doutora Juliana trazendo aqui o cenário da atuação da advocacia, que é extremamente importante. É importante que as pessoas conheçam todo o leque de possibilidades que tem. Eu sempre digo que a área jurídica é aquela que tem um universo de possibilidades maior, porque o bacharel em direito, ele pode ser advogado, ele pode ser delegado, pode ser promotor, pode ser juiz, ele pode ser professor, ele tem um universo de possibilidades, e é bom que ele tenha esse contato, aonde são apresentados aspectos das diversas profissões, para que ele tenha luzes, né, nas suas escolhas futuras. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo convite, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Océlio, parabéns, brilhante sua fala, ter destacado pontos tão relevantes da carreira, da atuação e dificuldades também, porque, né, sabemos todos que o exercício da atividade profissional também tem o seu lado difícil, principalmente em confronto, às vezes, com a opinião pública. Então, agradeço muitíssimo as suas palavras. E vou aproveitar o seu gancho, já que nós estamos aqui a 15 minutos do encerramento, e já havia até pensado em pedir aos senhores, para o encerramento, que deixassem uma palavra para os nossos alunos, dando um aconselhamento dentro de cada profissão, de cada carreira. Então, aproveitando o teu final, que foi exatamente nesse sentido, exaltando essa liberdade acadêmica e a formação de que cada profissão tem determinado ponto, determinado ângulo, né, de olhar, eu gostaria de passar, então, rapidamente a palavra para que cada um pudesse dar essas palavras aos nossos alunos do âmbito da atividade profissional de cada um. E, dito isso, depois passo a palavra ao doutor João Eduardo para o encerramento e já deixo aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigada pela presença de todos. Então, doutora Juliana, por favor. Bom, para mim foi muito importante, muito enriquecedor participar dessa aula hoje com profissionais tão eruditos, tão experientes, e
Gostei muito da colocação do doutor Océlio sobre a questão de como a magistratura desempenha seu trabalho e como a opinião pública também se comporta. Também, igualmente, o doutor Adriano, fazendo todo esse histórico do parquê. Foi extremamente importante e gratificante escutá-los. E nesse dia, hoje, o 11 de agosto, eu só tenho a dizer o seguinte, como advogada, que nós advogados e profissionais do direito, realmente, efetivamente, exercemos uma função social. O nosso trabalho tem essa importância e esse impacto no Estado Democrático de Direito, sendo um dos pilares de sustentação dele, né? E também como advogada pública, eu queria dar uma palavra aos estudantes, aos alunos da faculdade. Eu creio que é um trabalho muito importante que a gente exerce, tanto assessorando o Estado, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, em processos judiciais, bem como prestando assessoramento na parte consultiva a órgãos e entidades do Estado. Então, a gente também colabora, enquanto advogado público, para o engrandecimento do Estado e para a proteção das garantias fundamentais, defendendo o Estado. Eu acho que é uma carreira brilhante, que não nos impede de exercer a advocacia, sendo apenas tendo a vedação de não poder advogar contra o Estado. Eu acho que é uma atividade muito engrandecedora e que também nos permite advogar em outras áreas. E aconselho muito a vocês a se engajarem na OAB. Eu demorei um tempo para enxergar, porque é uma entidade, uma instituição muito forte, que nos ampara, os advogados. Ela tem essas benesses, nos permite ter essas proteções aí, olha, com a questão da caixa de assistência, e no dia a dia, mesmo no combate, nessa luta combativa nossa, a gente estar ao lado da OAB nos fortalece muito, e pelo todo que ela representa, eu realmente enxergo uma importância incrível. Inclusive, os meus colegas advogados públicos têm uma participação muito, digamos, até pífia na OAB. E a gente está fazendo um movimento dentro da Advocacia do Estado de Minas Gerais para estimular uma maior participação dos meus colegas na OAB, diante de toda a grandeza e importância da entidade no Estado Democrático de Direito. Então, eu coloco essa questão aqui, né? Estive visitando aí o Triângulo Mineiro, há 2 meses atrás, estive visitando algumas subseções do Iutaba, Araguari, não passei por São Gotardo, mas quase passei, e eu acho que me engrandeceu muito ter esse contato com a AB local, e é isso, eu acredito que a advocacia pública também é uma excepcional carreira a ser abraçada, e aconselho vocês a estudarem, a se dedicarem ao AB e a valorizarem essa entidade. É esse meu conselho. Encontrei isso na internet. Doutora Adriana. Muito bem. A minha palavra é, primeiramente, de agradecimento e encaminhamento que eu faria aos estudantes, aqueles que têm um sonho de ingressar na carreira do Ministério Público. Eu digo que é certamente uma carreira muito bonita, uma carreira muito gratificante. Você, desde a sua função, desde a sua colocação profissional enquanto promotor de justiça, de poder ajudar as pessoas a poder encontrar caminhos de asseguramento de direitos para essas pessoas, pessoas vulneráveis, pessoas que muitas das vezes batem à porta da promotoria como a última instituição a ser procurada, porque não raras vezes já foram em todos os lugares e não conseguiram a resolução das suas dificuldades. Isso não tem nada que possa ser melhor do que isso. Você dá um encaminhamento e essa pessoa se sentir protegida pelo Estado, se sentir protegida pelo Ministério Público. Isso é muito, muito gratificante. Esse talvez seja a minha maior motivação
enquanto promotor de justiça, poder ajudar as pessoas, poder ajudar as pessoas que efetivamente necessitam. Isso faz a gente construir uma sociedade melhor, faz a gente construir uma democracia de maior qualidade, faz as pessoas acreditarem nas instituições. Então, essa é a palavra que eu deixo, e mais uma vez agradecendo a todos, me colocando à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Temos aí nossa rede social, temos o e-mail aqui da escola. Fiquem à vontade para nos comunicarmos. Muito obrigado, professora, muito obrigado, professor João Eduardo, doutora Juliana e professor Océlio. Muito obrigado. Nós agradecemos. Doutor Océlio. Bom, primeiramente, quero mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento ao João Eduardo pelo convite, parabenizar a condução dos trabalhos, professora Cláudia, nossos também palestrantes, Juliana e doutor Adriano. Eu sou meio informalista e geralmente eu esqueço dos doutores, né? Então, tá tudo bem, né? Mas sinta-se todos doutorados, tá? Eu costumo dizer que nós sempre marcamos vidas, de forma positiva ou de forma negativa, mas sempre marcamos vidas. Vidas de pessoas que conhecemos e de pessoas que nem sabemos que existem. Nós impactamos as vidas das pessoas sempre que nós temos uma atuação no mundo jurídico. Seja pela nossa omissão, seja pela nossa ação maldosa ou precipitada ou imprudente. Nós estamos sempre marcando vidas. Muitas vezes a gente é capaz de destruir vidas. A gente é capaz de destruir uma biografia inteira quando atua sem a devida cautela, sem o devido cuidado. Então, para os estudantes que estão almejando ingressar, né, como profissionais do direito, lembrem que, acima de tudo, vocês vão mexer com a vida das pessoas, com alegria, com tristeza, com dignidade. E o engrandecimento ou o encolhimento das instituições depende daquilo que os seus membros fazem nela. Né? E essa é a grande mensagem. Se preparem bem, né? Estudem, olhem os casos concretos, aprendam a lidar, né, com os problemas das vidas das pessoas, olhando que são pessoas, os destinatários de nossas atuações. Né? Nós não podemos sair construindo interpretações artificiais para tentar conseguir um nicho de mercado sem se preocupar ou sem olhar, né, com as consequências daquilo que estamos fazendo. A construção de uma sociedade livre, justa e mais solidária passa pelas nossas mãos. Né? O que nós fazemos ou estaremos colocando um tijolinho a mais nesse processo de construção dessa sociedade livre, justa e solidária, ou estaremos tirando tijolos que lá foram colocados. Né? Então, o universo de pessoas que serão impactados por nossas ações é muito grande. E, portanto, as faculdades de direito os estudantes devem se preocupar muito, né, em aprimorar os aspectos éticos de cada profissão, para que a nossa marca, a marca que deixaremos na vida das pessoas, seja positiva, e não uma marca negativa. Também me coloco à disposição, tá? Estou para quaisquer esclarecimentos, contatos, comentários, tá? Como eu disse, eu tenho uma paixão pela área acadêmica. Bom, o encerramento fica por minha conta, né, professora Cláudia? Eu, desde já, agradeço você, professora, pelo seu empenho na promoção do evento,
pessoas também que trabalharam no operacional, a Alessandra e a Gisela, que estão aí com a gente também, né, sempre trabalhando para conduzir esses trabalhos nosso hoje, né? E aqui fica também esse exemplo de pessoas que puderam contribuir com a gente, né? A professora Juliana, a professora Adriane, a professora Alcélio, são exemplos profissionais, né? São inspiração para os nossos jovens alunos, né? E de uma forma geral, acho que a escolha foi muito boa, né? Deles estarem com a gente nesses nossos primeiros 10 anos de existência do curso de Direito do Centro de Ensino Superior de São Gotardo, porque são pessoas que podem ser colocadas como parâmetros para que os alunos sigam e tenham ele como modelo de atuação. Então, isso engrandece, né, esse dia, e não só é o 11 de agosto, mas também o dia em que começamos a nossa atividade e completamos 10 anos do curso de Direito do SESC. Agradeço bem-horadamente, né, o empenho de vocês em estar conosco aqui hoje. Agradeço os alunos que estão ali assistindo o evento, né, pelo YouTube, e muito obrigado realmente a toda a comunidade acadêmica do SESC, e ao final um agradecimento também aos professores que se dedicam ao seu tempo, né. Muitos estão aí com atividades também do dia a dia, uns advogados, outros juízes, os procuradores, e, ao mesmo tempo, dedicam seu tempo à área acadêmica, né, ao ato de ensinar, o que é muito nobre, né, porque nem sempre, em termos financeiros, isso é compensativo, mas, ao mesmo tempo, traz essa, de certa forma, esse privilégio de estar formando pessoas, né, de estar contribuindo com a sociedade na formação profissionais, principalmente profissionais do direito, que todos nós sabemos contribuem historicamente para o desenvolvimento do nosso Estado. Fica aqui, portanto, né, meus parabéns a todos os professores, a todos os bacharéis, a todos os advogados, juízes, promotores nesse dia do 11 de agosto. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez, e fiquem com Deus, e vamos para nossas aulas agora. Obrigado. E declaro encerrado o evento.